Agora, exatamente 5 horas e 3 minutos, como vocês estão vendo aí na tela do meu celular. Eu queria gravar esse vídeo aqui para falar sobre uma coisa que eu julgo importante. Eu, Luiz Henrique, julgo importante falar sobre isso. Por quê? A mídia, a televisão, a internet, inclusive, passam ideias afirmativas sobre muitas coisas. E aí eu vejo a importância de realmente eu conhecer algumas coisas, porque se eu realmente não conhecer algumas coisas, o que vai acontecer comigo? Eu vou ficar com a afirmativa que falam para mim como se fosse a verdade. E esse é um problema, inclusive para o mundo crente, né? Que pessoas que estudam a Bíblia, estudam a palavra de Deus para enganar, usam exatamente essa técnica. Comigo não funciona, graças a Deus, porque eu realmente procuro estudar alguns assuntos, né? Isso não é de hoje. Como, por exemplo, eu rolando aqui, né, pelas notícias, aí dou de cara com essa informação aqui. Tem a foto desse camarada aqui, que todo mundo gosta de endeusá-lo muito, né? Eu tô vendo aqui agora a foto do Albert Einstein, né? Ele tem um QI de mais... Tinha, né? Agora já... O QI dele não vale nada agora. Mais de 150, acho que era 160 o QI dele, né? E... Olha, a teoria da relatividade. Nossa, um cara muito inteligente, né? Ele e tantos outros aí que são endeusados por esse mundo que quer fazer você acreditar em coisas que não são realidade de verdade. É um perigo, é um perigo. Porque eu olho isso aqui e olha só a informação que está sendo passada aí. Tem a foto do Albert Einstein, aí quando você fala de Albert Einstein, você pensa logo, né? É um gatilho mental. Coisas muito rebuscadas, coisas muito inteligentes, coisas de um QI muito alto. Então, opa, é uma coisa que eu tenho que prestar atenção e ter para minha vida como aquilo que é correto, aquilo que é o certo. Albert Einstein vai estar me ensinando o quê? Qual é a informação que está sendo passada aí? Albert Einstein disse que o segredo da felicidade está em viver a vida inspirada. Vamos lá, vamos abrir, hein? Albert Einstein disse que o segredo da vida, que o segredo da felicidade, olha só. Albert Einstein te ensinando qual é o segredo da felicidade. Já começando por aí, que não é Jesus Cristo mais. Albert Einstein é quem está te ensinando qual é o segredo da felicidade. Aí ele diz assim, né? O segredo da felicidade é estar em viver a vida inspirada nessas palavras. Aqui, mensagem deixada pelo cientista gera reflexões a respeito da felicidade até os dias atuais. Bom, deixa eu te falar uma coisa. Eu conheço o dono da felicidade, eu também conheço o dono da tristeza. Eu conheço o que é ser feliz de verdade, conheço a realidade da vida, as dores da vida, e não preciso que Albert Einstein me guie para que eu tenha uma vida feliz. Agora, eu sei de uma história que talvez você não saiba, de Albert Einstein. Vamos comigo? Vamos aprender um pouquinho? Porque isso já sei, já faz alguns anos que eu sei disso, mas parece até que, e é de propósito, a mídia, de uma maneira geral, ela encobre o passado obscuro e sombrio, né? O passado ruim das pessoas,
Assim como a gente pode ver também no Brasil. Você pode ver, no Brasil, a pessoa às vezes morreu, pode ser de acidente ou qualquer coisa. Um artista, por exemplo, cantava só sacanagem, só porcaria, para não dizer outra coisa, cantava só letras com a sexualização exacerbada, inclusive fazendo criancinhas pecarem e xingarem palavrões que não seria adequado para crianças xingarem, mas quando a pessoa morre, a mídia posta como morreu o poeta cantor fulano de tal. Morreu a cantora fulano de tal, que deixou um legado para esta nação. Morreu o artista fulano de tal, que era muito querido pelo povo inteiro e deixou uma vida como um exemplo. Desculpa a expressão, de bosta nenhuma, tá bom? Desculpa a expressão, de porcaria nenhuma. Cuidado, cuidado com que a notícia, com que as mídias, com que a primeira imagem quer te mostrar, na verdade são gatilhos mentais. Vamos entrar um pouquinho mais para dentro desse pensamento? Eu vou te mostrar uma coisa aqui. Albert Einstein deixou o filho morrer numa clínica psiquiátrica. Vamos ver se está falando aqui a informação correta. Vocês estão vendo aí? Estão vendo aí? Estão lendo isso? Einstein não chegaria a vê-lo, falando do filho dele, né? Novamente, enviando apenas dinheiro para que ele continuasse sendo mantido dentro da clínica. Edward faleceu em 1965, aos 55 anos. O homem sofreu um derrame na clínica psiquiátrica. Esse nome aqui, Burglaslalala, em Zurique, que o levou à morte. Ele foi enterrado no cemitério desse nome aqui, Hongenberg, na mesma cidade. Por que Albert Einstein internou seu filho? O seu filho esteve internado durante grande parte da sua vida adulta. O segundo filho de Albert, Edward, a quem afetuosamente apelidado de Ted, foi diagnosticado com esquizofrenia e internado durante grande parte de sua vida. Vou voltar aqui. O filho de Albert Einstein morreu dizendo que o odiava. Alguns biógrafos do cientista afirmam que durante uma crise, Edward havia dito ao pai que o odiava. Na verdade, assim, isso aqui, esse evento aqui, provavelmente não foi com o pai presente não, tá, pessoal? Isso aqui foi ele tendo crises na clínica psiquiátrica com ódio natural, porque o pai o abandonou na clínica psiquiátrica e
Pasmem vocês, naquela época, eles faziam tratamento de choque nas pessoas. Então tu imagina para um filho de um cara que enquanto o mundo está ovacionando ele, enquanto o mundo está dizendo, nossa, como ele é inteligente, nossa, que cara maravilhoso, que cara que inventa várias coisas, que cara que consegue discernir sobre várias coisas, entender sobre profundidades de várias coisas, mas o filho estava numa clínica psiquiátrica sendo drogado 24 horas por dia e tomando choques elétricos. E aí, pessoal? Aí é esse cara aqui que deve me ensinar o segredo da felicidade? É esse cara aqui? O Albert Einstein? Esse cara aqui? Esse aqui? Esse é que deve me ensinar o segredo da felicidade? É? Aí, ó. Olha ele de linguinha pra fora aí, que bonito. Esse cara aqui é que tem que pautar a minha vida no que ele acha que eu devo viver. Aí ele disse coisas tão maravilhosas que devem ser seguidas até hoje. É isso? Cuidado, povo, cuidado, minha gente, com o que a mídia e as notícias querem mostrar para você como sendo a verdade. Na verdade, as informações que chegam às suas mãos, as informações que chegam até você como sendo verdade, é só as informações que eles querem e que eles permitem que cheguem até você. Que a informação de verdade, faça como eu faço. Investigue, estude, pesquise sobre as coisas. Você acha que eu sei dessas coisas sobre Albert Einstein, que ele abandonou um filho, que o filho tomava choque e não sei o que, tudo isso, e não foi agora não, eu já sei dessas coisas faz algum tempo, né? E aí eu vi essa notícia aqui, e aí resolvi relembrar, né, aqui com vocês também essa história, porque não tem como você pegar parâmetros de alguém que diz que conhece o segredo da felicidade e as pessoas pregam e determinam que o que essa pessoa disse é uma verdade absoluta e é uma mentira. É uma mentira, como muitas coisas nesse mundo de hoje são mentiras, são coisas que eles estão determinando sobre a vida de vocês como sendo verdades e não são, são mentiras. Albert Einstein não teve e jamais terá a menor condição de dizer o que é o segredo da felicidade. O segredo da felicidade é se entregar a Cristo, se entregar ao Senhor Jesus Cristo e viver segundo os parâmetros e as leis dele, a sua palavra viva e eficaz. Isso sim vai te garantir uma felicidade eterna. Mas eu não quero te enganar. Não quer dizer exatamente que você vai ter uma vida toda de felicidade aqui nessa terra, não. Até porque eu sei o que eu sou e eu sei o que eu vivo. Eu não estou aqui para te enganar. Mas se você quiser seguir o Albert Einstein, que está dizendo para você como você deve viver e qual é o segredo da felicidade, fique à vontade. Eu só estou desmascarando um pouquinho e mostrando para você como é que esse mundo porcaria funciona. Você precisa entender como as coisas funcionam, para você não ser enganado ou ser enganada. Você precisa conseguir ver, assim como eu vejo, além, atrás, por trás do que está te mostrando. Caso contrário, você é só mais um gado, mais um enganado. Só mais isso, só mais um, igual todo mundo. Vamos continuar só mais um pouquinho. E aqui no final, né? Meu filho é o único problema que permanece sem solução. Ué, mas não era ele que solucionava várias coisas, vários problemas, teoria da relatividade? Aliás, né, eu acho que é uma grande praga na nossa sociedade de hoje é a relatividade.
é relativizar. Tudo hoje é relatividade. Tudo hoje é relativizado. Tudo hoje depende do seu ponto de vista. Ah, e esse copo tá meio cheio ou tá meio vazio? Que lixo de pensamento, que porcaria, né? Tudo é relativizado. Bom, né? Existe uma nova concepção de família, uma constituição nova de família. São dois homens de barba que eles se beijam na boca, mas eles são casados. Eles têm um filhinho ou uma filhinha, e isso é lindo. Será mesmo? Deus, o Deus Todo-Poderoso, abomina isso. Mas segundo a teoria da relatividade desse mundo podre, desse mundo imundo, isso é bonito, isso é uma família, e jamais foi, segundo Deus, jamais foi. Deus abomina esse comportamento, Deus abomina isso, Deus abomina. Deus, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, isso é abominável, segundo Deus. Mas a relativização das coisas diz que isso depende do seu ponto de vista e que isso pode sim ser até bem legal, segundo alguns. Entenda, tudo que esse mundo quer colocar dentro da sua cabeça como verdade é tudo aquilo que para Deus é uma grande mentira. E você está sendo enganado. Você está perdendo o seu tempo buscando teorias vãs, relativizando tudo e não aprendendo nada de concreto, nada de verdade. Não tem como você seguir os parâmetros desse mundo, não tem como você seguir as ideias desse mundo e ser feliz de verdade. Você pode ser feliz como Albert Einstein, uma fraude. Albert Einstein foi uma fraude, uma grande fraude. Tome cuidado com o que está sendo ensinado para você. Estamos falando de um cara que deixou seu filho morrer numa clínica psiquiátrica, que era drogado o dia inteiro e tomava choques elétricos. É esse cara que vai dizer para você? É esse que vai ensinar você como ser feliz? Eu não vou tirar essa informação aqui da frente porque eu não vou aceitar coisa nenhuma, tá? Mas vamos lá. Vou ler a partir de algum ponto aqui. Ó. A biografia do famoso cientista Albert Einstein possui algumas lacunas e ainda histórias que ele provavelmente, preste atenção, não quisesse que viessem à tona. Antes da fama por meio da família, a sociedade, o físico e sua futura primeira esposa, estudante Mileva Maric, deve ser isso, abandonaram sua primeira filha. Deixa eu repetir para você não ter dúvida, porque o clickbait lá, né, da notícia diz que o Albert Einstein tem palavras, né, que vão guiar você para que você entenda e saiba, né, quais são, o que é o segredo da felicidade, e palavras que influenciam até os dias de hoje. Bom, você está vendo aqui que ele não tinha a mínima condição de dizer o que é felicidade para ninguém. Então vamos ler aqui de novo, rapidinho. Bom, histórias, né, que ele nem de longe gostaria que viesse à tona, né? O físico e sua futura primeira esposa, o físico e sua futura primeira esposa, a estudante Mileva Maric, vou chamar assim, né, abandonaram
sua primeira filha. Por muito tempo, o destino de Liesel, nascida no começo de 1902, permaneceu um mistério. Segundo Walter Isaacson, autor de Einstein, Sua Vida, Seu Universo, só existe uma pista sobre o destino de Liesel, sei lá, deve ser assim, né? E ela está presente nas correspondências trocadas pelo casal. Há uma indicação cifrada, olha só que interessante, há uma indicação cifrada, ou seja, o miserável ainda fazia coisas cifradas que era para que as pessoas não descobrissem. Hoje eles ainda tentam decifrar as traquinagens de Albert Einstein. Cifrada é quando você, por exemplo, uma música cifrada, você coloca lá um código que quer dizer uma cifra, né? Por exemplo, a nota Mi tem uma cifra, a nota Sol tem uma outra cifra, e assim por diante. Então ele usava códigos cifrados para que histórias que ele não gostava fossem contadas de uma maneira que só quem ele queria pudesse entender. Olha só que interessante, né? Há uma indicação cifrada de que a responsável pela custódia tenha sido uma amiga íntima de Mileva, deve ser Mileva, né? Helena Savick, afirma Isaacson. No entanto, a controvérsia trajetória dos herdeiros de Einstein não termina aí. O terceiro filho do físico, o que eu tinha falado no início, com Marek também teve uma vida difícil. Vamos lá. Edward Einstein nasceu em Zurique, na Suíça, em 1910. Desde o começo, o garoto já apresentava alguns sintomas do que iria se tornar uma doença psicológica. A família se mudou para Berlim em 1914 e pouco tempo depois o casal se separou, fazendo com que Marek retornasse a Zurique com Edward e seu irmão mais velho, Hans Albert. Vamos pular lá para baixo que isso aqui é propaganda. Apesar dos problemas, Edward conseguiu entrar na universidade com a intenção de se tornar psiquiatra, né? Devia ser já atormentado pelas ideias do pai, que hoje para o mundo é um gênio, né? Como é que pode, né? E aí queria se tornar psiquiatra para quê? Tentar entender, né? Esse é um dos grandes, vou falar assim, esse é um dos grandes lances, gente, que até no mundo de hoje as pessoas que não entendem as situações da vida, elas começam a fazer faculdade de psiquiatria, psicologia, psicanálise, para quê? Tentar entender o psique humano, tentar entender o interior das pessoas, mas sem Deus se torna impossível compreender o interior do ser humano de verdade, porque ele é o único que esquadrinha corações e mentes, tá bom? Esse é um ensinamento para você. Então, dificilmente você vai ver um psicanalista, um psiquiatra, esse tipo de profissional cristão. Quando você encontrar um cristão verdadeiro, psicólogo, que seja cristão verdadeiro, assim, você gruda com ele, porque isso é muito raro, até porque todos os pais, eu não vou fazer essa pesquisa igual estou fazendo do Albert Einstein aqui não, mas você já percebeu que de alguma coisinha eu entendo, né, pela misericórdia de Deus, mas praticamente todos os pais da psicologia, da psicanálise e de todas essas psicos aí, todos eles, irmãos e irmãs, eles eram anti-Deus, eles eram ateus ou eram militantes contra Deus, tá bom? Freud e tantos outros aí que são ovacionados, eles eram anti-Deus, né? Então, cuidado quando você falar em psicanálise, em psicólogo, e até tem, eu nem vou falar o nome dele, né? Tem um aí bem conhecido aí que, se eu não me engano, se tornou cristão de um tempo para cá. Dá uma vontade danada de falar o nome dele, né? Inclusive, uma vez numa escola,
o meu filho esteve com um dos livros dele, né? Que usa, inclusive, ouça o que eu vou falar e entenda. Desculpa que tá amanhecendo o dia, eu tô com sono, né? Ouça o que eu vou falar e entenda. Ele usa muito o arquétipo da corujinha, né? Como símbolo de sabedoria e tudo mais, mas se você for dar uma pesquisada, você vai entender o que espiritualmente também significa a coruja. Então, gente, esse mundo não é nada daquilo que estão mostrando que é. É um perigo danado você sair por aí acreditando em qualquer coisa que te falam, como se fosse a última verdade do mundo para você ser feliz, como, né? Albert Einstein sabiamente disse as palavras, né, que você pode seguir para ainda em 2024 alcançar a felicidade. Abandonou uma filha, abandonou um filho, mas tá aí te ensinando até hoje. Que maravilha, né? Vamos lá. Grande admirador de Freud, no caso o filho dele que morreu abandonado, né? Queria seguir o mesmo caminho e se especializar na área, porém isso não chegou a acontecer. Aos seus poucos 20 anos, o jovem foi diagnosticado com esquizofrenia e rapidamente internado em uma clínica psiquiátrica em Zurique, ou Zurique. Minerva Mark, uma coisa assim, Albert Einstein. Einstein se casou novamente em 1919, quando seu filho foi institucionalizado no manicômio. Gente, esse é o cara que tá aí dizendo na matéria que pode te ensinar como ser feliz. Foi visitá-lo apenas quantas vezes, gente? É o pai, né? Eita, que paizão que pode ensinar felicidade pro mundo todo. Mundo desgraçado de hipócrita. Aprenda com o que eu tô te ensinando aqui, tá? Isso não costumam fazer. Hoje em dia são raras as pessoas que estão ensinando desse jeito, tá bom? Eu tô falando com toda a humildade que eu tenho dentro de mim para que você fique esperto. Esse mundo jaz no maligno. Foi visitá-lo apenas uma vez. Depois disso, quando se mudou para os Estados Unidos em 1933, devido à ascensão do regime nazista na Alemanha, nunca mais o viu. Alguns biógrafos dos cientistas afirmam que durante uma crise, Edward havia dito ao pai que o odiava. Claro. Aí dizem que é durante uma crise, né? Não. O filho só estava botando para fora aquilo que ele realmente via. Um pai que abandonou o filho, você vai dizer o quê? Eu te odeio. Simples. Aí até a informação aqui é manipulada, tá, gente? Porque dizendo como se tivesse defendendo o Albert Einstein, dizendo que o filho dele, né? O que essa matéria está querendo dizer que nesse pedacinho aqui é que o filho dele falou aquilo fora de si. Falou aquilo por algum impulso, sem pensar direito, mas não, o filho dele com certeza falou do que estava no coração. E a Bíblia diz, não eu, que a boca fala do que o coração está cheio. Meu problema é o único problema que permanece sem solução, escreveu Einstein em uma correspondência. Enquanto o jovem passava de clínica em clínica em Zurique, acompanhado apenas de sua mãe e irmão mais velho, o cientista passava a ficar cada vez mais... E até hoje, né? Até hoje ele é famoso, até hoje o camarada já foi comido 289 vezes pelos bichos, já virou muito menos do que pó. Sabe-se lá Deus onde a alma dele está, sendo atormentada ou não, mas até hoje ele é famoso pra caramba, hein, gente? Acredita-se,
Acredita-se que os tratamentos utilizados na época para tratá-lo mais pioraram sua situação do que ajudaram. As drogas, olha isso, e curas teriam danificado. Como é que uma cura vai danificar, né? É porque não é cura simples, né? As drogas e curas teriam danificado ainda mais a mente de Edward, que não apresentou melhoras durante suas inúmeras e longas internações, segundo Hans Albert. A terapia eletroconvulsiva, é choque, tá, gente? Eletroconvulsiva, utilizada em seu irmão, teria afetado fortemente suas memórias e habilidades cognitivas. Estavam matando ele aos poucos, tá, gente? Mataram esse jovem porque, né, foi diagnosticado com 20 anos de idade. Imagina um jovem na flor da idade. Um exemplo, tá? Exemplo. Ah, você tem TDAH. Você tem transtorno de não sei o que lá, não sei o que lá. Interna esse cidadão com 20 anos. Ou com 12, né? Como ultimamente tem sido os diagnósticos precoces, né? De pessoas muito sábias. E coloca um carimbo, né? Uma marca nessa pessoa. E às vezes ela até vai ter que andar com um cordãozinho dizendo que ela é... Ou querendo dizer que ela é mais especial que todo mundo. Ou querendo dizer que ela tem doença, quando na verdade não tem, tá bom? Isso aí tem que ser uma coisa estudada. E para eu falar esse tipo de coisa, é claro que eu estudo para isso. Eu não estou falando aleatoriamente, não. Dá uma pesquisada aí para você entender sobre TDAH, esses transtornos todos aí que estão em moda atualmente, tá? Ah, mas eu tenho filho com TDAH. Ah, eu tenho filho com autismo. Ah, eu tenho... Estuda. Não abra a boca sem estudar, não, tá bom? A terapia eletroconvulsiva utilizada em seu irmão teria afetado fortemente sua memória e habilidades cognitivas. Ou seja, o irmão dele estava ali, que acompanhou aquele horror, viu, assim, a crueldade que estavam fazendo com o irmão e disse que aquilo ali estava afetando ele. Olha, estão dando choque no meu irmão. Inclusive, ele, sei lá, deve estar começando a babar e a não me reconhecer mais e não conseguir mais andar direito sobre suas duas pernas, exatamente por causa desse tipo de atrocidade que eu estou vendo fazerem com ele. É mais ou menos o que o irmão dele queria dizer. O cálculo é de que ele tinha passado pelo menos 3 décadas, 30 anos, gente. 30 anos. E foi até a morte, né? 30 anos. Dentro de instituições psiquiátricas, a mãe, Marik, cuidou do filho até a morte. Em 1948, Einstein não chegaria a vê-lo novamente, enviando apenas dinheiro para que continuasse sendo mantido dentro da clínica. E eu conheço hoje vários casos de pessoas que são mantidas dentro de clínicas psiquiátricas e as famílias preferem pagar, literalmente, tá? Rios de dinheiro porque tem lá. Eu vou dar um valor aqui para vocês que não é fictício, não, tá? Tem clínicas em que a diária é mais de R$1.000. Você não ouviu errado. A diária de uma clínica psiquiátrica às vezes chega a mais de R$1.000. Estou te falando do que eu conheço. Conheço pessoas que trabalham em clínicas psiquiátricas e são rios de dinheiro que são desperdiçados dessa forma, né, por essa linha de pensamento, para manter essas pessoas lá.
Não só porque, de alguma forma, eles não conhecem Deus de verdade para que seus filhos ou filhas ou parentes sejam libertos, mas também porque, como Einstein, é bem melhor você passar o problema para a mão de outro do que você tentar resolver do jeito certo. A verdade é essa. Enviando apenas dinheiro para que ele continuasse sendo mantido dentro da clínica. Edward faleceu em 1965, aos 55 anos. Ou seja, dos 20 até o final da vida dele, preso dentro de clínica, tomando choque e tomando remédio. O homem sofreu um derrame na clínica psiquiátrica, com esse nome aqui, Burgos, em Zurique, que o levou à morte. Ele foi enterrado no cemitério, esse cemitério que vocês estão vendo aqui, Hongerberg, na mesma cidade. Aqui, olha só que interessante. Saiba mais sobre Einstein por meio das obras disponíveis na Amazon. Não preciso mais saber sobre Albert Einstein. Tudo o que eu preciso saber sobre Albert Einstein nesse momento é que, de fato, ele não tem a mínima condição de me dizer nada e de me inspirar em nada para que eu consiga alcançar uma vida feliz.